Bom, a cabeça, ela é feita com a bolinha de isopor, mas aí dá para usar a receita também sem a bolinha, tá? Mas aí ele vai ficar mais fofinho. Como o intuito é um chaveiro, o legal dele é que ele fique bem duro. Então, primeiro a gente vai encapar essa bolinha, vai revestir ela todinha, e aí depois a gente começa a iniciar as demais partes. Para revestir a bolinha, nós vamos começar com o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente puxa o anel. E aí, você vai pegar o último ponto baixo feito. 2, 3, 4, 5, 6. Coloco o marcador. E agora, na próxima carreira serão 2 pontos para cada ponto, totalizando 12 pontos no final. Totalizou 12 pontos, agora a gente vai começar a aumentar e vai aumentar para 18 pontos. Então, vai ser 1 ponto e um aumento em cada ponto de base. Até o final da carreira, ele tem que totalizar 18 pontos. 1 ponto e um aumento. Um ponto e um aumento até o final da carreira. Bom, totalizando 18 pontos, agora nós vamos aumentar a terceira carreira para 2 pontos e um aumento. Ele vai ter que totalizar até o final da carreira 24 pontos. 1 ponto, 2 pontos e um aumento. E assim até o final da carreira. Aqui ficou 24 pontos. Agora, a próxima carreira, nós vamos aumentar para 30. Então, serão 3 pontos e um aumento até o final da carreira. Então, 3 pontos, 1 ponto para cada ponto. E um aumento. Assim, ele vai totalizar 30 pontos até o final da carreira. E aí, a gente volta para poder começar a manter os pontos. Bom, feito os 30 pontos, agora é a hora da gente começar a subir, porque ele começa a tomar forma e poder encapar a nossa bolinha. Eu já adiantei aqui o que eu fiz. Terminei de fazer as 30 carreiras, que são os 3 pontos e o aumento. E aí, eu fiz 5 carreiras de 30 pontos, ou seja, eu só coloquei 1 ponto em cada ponto até o final da carreira e fui subindo por 5 carreiras, tá? Então, ele vai ficar desta maneira. Esse daqui é o ideal pra gente já encapar a bolinha. Se você colocar a bolinha, você vai ver que ainda sobrou um pouco, que é onde a gente vai começar a diminuir pra ele começar a tomar forma. Feito esta parte, agora a gente vai começar a diminuir.
diminuir, a gente diminui de acordo com a última carreira aumentada. Então, nós vamos fazer 3 pontos, um ponto para cada ponto. E uma diminuição. Então, a diminuição a gente pega sempre as 2 alças da frente do ponto, de 2 pontos, puxa e faz o ponto baixo. Então, nós vamos fazer esse processo até o final da carreira. Então, serão 3 pontos. E uma diminuição. No final, ele vai ter que totalizar 24 pontos. Bom, feito as diminuições, agora a gente vai diminuir mais uma carreira. Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto de base e depois uma diminuição. Então, serão 2 pontos. E uma diminuição. E assim você vai fazer até o final da carreira. Ele tem que totalizar 18 pontos. Agora, a gente vai precisar terminar as demais carreiras com a bolinha já aqui dentro. Por quê? Porque se você for fazendo, como agora só falta 2 carreiras pra gente finalizar, você não vai conseguir colocar a bolinha depois. Então, é nesse momento, na diminuição, na carreira de 2 pontos e uma diminuição, que a gente coloca a bolinha. Então, você esconde o fio aqui do anel. E aí, você vai colocar a bolinha. Ele vai entrar com um pouquinho de dificuldade, eu prefiro utilizar nessa carreira, porque aí ele encaixa certinho. E você faz menos carreiras com a bolinha, com a bolinha dentro, visto que é um pouquinho mais complicado fazer com a bolinha já dentro da peça. Então, eu prefiro colocar nessa parte, porque aí fica mais fácil e com menos carreiras, tá? Então, com a bolinha aqui dentro, você já consegue perceber que falta bem pouquinho pra fechar ela, né? Ó. E que ela coube certinho nessa receita, tá bom? Então, a gente vai fazer mais 2 carreiras. Essa carreira próxima que a gente vai fazer, ela vai ser de 1 ponto e uma diminuição. E aí, ele vai ter que totalizar 12 pontos, tá? Então, coloco o marcador aqui. E aí, a gente vai fazer agora 1 ponto e uma diminuição. Agora, com a bolinha dentro, tá? Então, ele vai ficar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais apertado, mas vai com fé que ele vai. 1 ponto. E uma diminuição. Um ponto. E uma diminuição. E assim você vai fazer até o final da carreira, até o marcador. E aí, eu volto pra gente poder fazer a nossa última carreira. Bom, essa aqui eu já fiz, ó. Dá pra ver que ele ficou um espaço já menor, ó. E agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, tá? Nessa última carreira, a gente vai colocar somente as diminuições. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu nem usei o marcador, tá? Pra ficar mais fácil. Ele não precisa
dificultar, ele já vai ficar um pouquinho mais apertado, então sem o marcador ele vai ficar melhor. Então, eu só vou fazer diminuições, então, ao todo ele tem que dar 6 diminuições, tá? Então, a gente vai iniciar nossa última carreira. Aí, a gente vai começar só com diminuições. Ele é bem chatinho, essa última carreira, porque ele tá bem apertado, que é essa a intenção mesmo. E aí, você vai fazer... uma diminuição. E assim você vai fazer até o final da carreira por 6 vezes. Aqui eu terminei toda a carreira, ele ainda vai ficar um buraquinho aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai cortar um pedaço, vai deixar um espaço de linha. A gente vai cortar. E aí, com esse restante de linha, nós vamos costurar até fechar o ponto. Então, a gente vai utilizar aqui a agulha sem ponta. E aí, a gente vai costurar até que ele feche todo esse por aqui. Então, como que a gente faz? A gente coloca por dentro do ponto da frente, a qual você terminou. E é o da primeira carreira, tá? Então, coloca, puxa. E assim você vai fazendo até ele fechar todo o ponto. Costurando mesmo. Sempre de dentro pra fora. Quando você pegar. E aí, quando você vê que ele estiver bem fechado... Bom, aqui eu fechei bem, ó. Bem, dá pra ver direito. E aí, esse fio aqui, eu só corto ele. Depois que eu fiz o último corte, eu arremato ele por dentro da bola e corto. Esse processo, ele tem que ser feito também se você fizer sem a bolinha, tá? Sem a bolinha de isopor. Se você fizer ele com enchimento, você passa por dentro da peça, puxa, que ele some. Então, esse daqui é o nosso rostinho. Agora, a gente vai fazer a parte do cabelo. Bom, o cabelo a gente vai utilizar a linha preta. E o processo é praticamente o mesmo da cabeça, tá? A diferença é que a gente não vai fechar. Então, a gente vai iniciar também com o anel mágico. E aí, você vai fazer os aumentos até que ele chegue no aumento de 30 pontos. O aumento de 30 pontos são 3 pontos e 2 aumentos. Então, você vai fazer uma carreira de 6, uma carreira de 12, que são 2 pontos em cada ponto, uma carreira de 18, que é 1 ponto e 1 aumento, uma carreira de 24, que são 2 pontos e 1 aumento, e uma carreira de 30, que são 3 pontos e 2 aumentos. Então, vou fazer aqui, aí eu volto já ele com a carreira de 30 pontos. Bom, aqui eu fiz a minha carreira de 30 pontos. E agora, a gente vai aumentar 2 carreiras, na verdade, a gente vai manter 2 carreiras de 30 pontos. Então, fez aquela de 30, que são 3 pontos em aumento, vocês vão fazer 2 carreiras agora só de 30. Então, você vai fazer 1 ponto para cada ponto por 2 carreiras. E aí, você vai fazer até o marcador, e aí depois faz uma segunda carreira de 30 pontos. Bom, aqui eu fiz as 2 carreiras a mais de 30, ele já deu uma envergada, tá? Agora, qual que é a intenção? Se a gente pegar aqui a cabeça, ele vai encaixar, porém, ele tem que ficar um pouquinho mais solto aqui pra ele dar um volume de cabelo mesmo, como se a cabeça estivesse realmente dentro da parte do cabelo aqui, mas a gente ainda tem que chegar até o meio
acima do meio aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem que passar do meio. Então, aqui deu 30. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um ponto nessa carreira. Então, nós vamos fazer agora 4 pontos e um aumento. Ele vai ter que totalizar 36 pontos. Então, a próxima carreira aqui que a gente fez, fizemos 2 de 30, agora nós vamos fazer uma de 36. 4 pontos e um aumento. Bom, feito mais um aumento, ele ficou com 36 pontos. Agora, nós vamos fazer uma carreira só de 36 pontos. Então, a próxima carreira será um ponto para cada ponto, até o marcador, com 36 pontos. Bom, feito isso, a gente vai fazer agora nossa última carreira do cabelo, tá? Nessa última carreira, a gente vai diminuir. Então, agora a intenção é ele encaixar certinho na cabeça. E aí, a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição. Então, nós vamos voltar para 30 pontos. Então, nessa última carreira, nós vamos fazer 4 pontos. E uma diminuição, tá? Diminuição é sempre o primeira alça do ponto, de 2 pontos, e aí a gente faz um ponto baixo. E assim você vai fazer até o final da carreira, ele tem que totalizar 30 pontos. Bom, feito isso, nós finalizamos a parte da cabeça, e aí esse arremate aqui, a gente faz com 2 pontos baixíssimos nos próximos pontos. Então, primeiro ponto baixíssimo e mais um baixíssimo. Aí, você vai deixar um tamanho considerável de linha pra gente poder costurar. E agora, a gente vai fazer a parte da xuxinha dela, né? Que é a parte de cima. Que é essa daqui, ó. São essas duas partes aqui que a gente vai fazer. Então, pra você ver se deu certo aí, ele tem que encaixar certinho na cabeça. Ó. E ele tem que passar do meio, então estica bem, tá? E aí, você já pode deixar encaixado na cabeça, que depois a gente vai costurar. Aí, a gente faz isso na hora de montar. Então, essa daqui é a cabeça e o cabelinho já encaixado. Então, vamos pra parte dos pomponzinhos aqui. Bom, a parte dos pompons, nós vamos iniciar com um anel mágico de 6 pontos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, você vai puxar o mesmo processo. Com a linha preta, o vídeo não fica muito legal, tá? Mas aí eu quis fazer exatamente com a linha preta pra ir mostrando os detalhes. Às vezes, por exemplo, a linha preta é mais fácil de ver algum vão, alguma coisa assim, ó, tá vendo? Então, o processo é o mesmo do início de todas as outras peças, tá? Feito o anel mágico de 6 pontos, vocês vão aumentar para 12 pontos. Os 12 pontos, como sempre, são 2 pontos em cada ponto de base. Feita a segunda carreira de 12, você vai fazer uma carreira de 18. Um ponto e um aumento, totalizando 18 pontos. Eu vou fazer aqui, e aí eu já volto com ele com os 18 pontos, e aí eu vou
já fazendo as demais carreiras para começando a tomar a forma. Bom, feito até 18 pontos, que são 3 carreiras, agora a gente vai começar a encurvar. Então, aqui você vai fazer 3 carreiras de 18 pontos. Então, por 3 carreiras, você vai fazer um ponto para cada ponto, sempre totalizando 18. Bom, fiz aqui as 3 carreiras de 18, ele já tá começando a tomar forma. Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras para finalizar. Só que uma vai ser diminuição. Então, essa próxima que a gente vai fazer, vocês vão fazer um ponto e uma diminuição. E aí, ele vai ter que totalizar 12 pontos, tá? Então, essa próxima carreira será um ponto e uma diminuição. E aí, eu volto pra mostrar como que ele ficou. Bom, feito as diminuições com 12 pontos, agora a gente vai fazer nossa última carreira, que vai ser de 12 pontos também, porém vai ser um ponto para cada ponto. Então, a última carreira vai ser de 12, será um ponto para cada ponto. Feita a carreira, a gente já pode arrematar. Como nós vamos utilizar 2 dessa, então, eu vou fazer mais uma, e aí eu volto com as 2 pra gente já poder costurar a cabeça, tá? Aqui já tá feito os 2 pompons, tá? Então, agora a gente vai primeiro costurar o cabelo na cabeça, e depois a gente coloca eles. O processo de costura é com a linha sem ponta, a gente vai fazer o ponto atrás, tá? Então, como que é o processo de ponto atrás? Então, a gente está com a linha presa aqui do seu último ponto. Você vai colocar a linha na primeira carreira, só que passando por baixo também do tecido cor de pele. Quando você passar ele por baixo, você vai contar 2 pontos. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto, que é onde eu tô com a agulha, acabei de colocar, mais um ponto. Aí, eu vou passar nesse ponto aqui, ó, que eu contei. Passando também com a linha, debaixo da linha de cor de pele. Quando eu for fazer o próximo, eu não posso deixar esse espaço aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar um ponto, que foi aquele ponto que eu não fiz, passei por baixo, e vou pular mais 2 pontos. E assim eu vou fazendo até que ele fique bem preso. E sempre olhando pra ver se ele não tá saindo, senão ele vai ficar torto, tá? Então, esse daqui é o processo de costura. Então, eu sempre pego e passo por dentro por baixo de 2 pontos, puxo. E aí, ele tá ficando preso, ó. Então, esse daqui é o processo de costura. Eu vou terminar de costurar a minha aqui toda, e aí eu já volto pra gente poder colocar os pompons. Aqui, eu vou colocar um pouquinho só de enchimento, mas é bem pouco mesmo, só pra ele não ficar amassado, tá? E aí, eu utilizo como ajuda o cabo da minha agulha, porque ele é bem pequeno o espaço. Então, eu vou colocar aqui meu enchimento. E aí, eu vou fazer isso com as 2 partes, tá? E aí, a gente vai costurar também essa parte aqui, né? Deixa ele bem rechuchudinho assim. E aí, eu venho aqui na cabeça. Qual que foi a medida que eu utilizei? Então,
Eu costurei ele 2 carreiras depois dessa breta, tá? Então, mais ou menos aqui, ó. E o intervalo de um dedo meu polegar. Então, aqui, ó, mais ou menos é o ideal. Porque a boca, ela tem o cabelinho um pouquinho pro lado, assim, ele não é pra cima, nem muito pra baixo. Aí, eu venho aqui. Aí, eu prendo um na cabeça. E um no cabelo. E aí, eu vou fazer por toda a parte do cabelo, até que ele fique bem preso. Aí, eu faço dos 2 lados. Eu vou fazer aqui e aí eu já volto pra mostrar como é que ficou. Bom, agora aqui eu coloquei já as 2 partes, ó, estão bem colocadinhas. Agora, a gente precisa fazer aquela faixa vermelha. E é aquela faixa vermelha que vai deixar ele mais redondinho. O cabelinho dela é bem redondinho. Então, depois que você colocou, agora a gente vai fazer a faixa vermelha. Bom, para fazer a faixa vermelha, você vai fazer 12 correntinhas. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, você vai fazer mais uma pra subir. 13. No próximo ponto, pulando esse primeiro próximo, você vai fazer um ponto baixo. E assim você vai fazendo os demais pontos. Então, você vai fazer 12 pontos baixos aqui em diante. Feitos os 12 pontos, ele vai ficar desse jeito. E aí, você vai deixar um pouco de linha pra poder costurar. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer 2 dessas daqui, uma pra cada lado do cabelo. E aí, a gente vai costurar. Esse lado, essa parte, ao invés da gente costurar por inteiro, a gente costura só a ponta. Porque como ele vai ficar no lugar menor da saída aqui do cabelo, ele não tem perigo de sair. Então, a gente vai utilizar só a costura nas pontas. Você vai pegar o lado certo aqui e vai amarrar em volta do cabelo, assim, colocar ele em volta do cabelo. Aí, você vai ver que ele não vai encaixar. É nessa hora que você vai apertar pra colocar, e é aí que ele vai deixar mais fofinho. Por isso, tem que puxar. É essa hora que puxa que ele fica mais fofinho. E aí, você vai colocar sobrepor uma parte sobre a outra, que é a parte da linha. E aí, você vai colocar ele no vermelho. E você vai sair do outro lado aqui do vermelho. Feito isso, ó, ele ainda tá solto, ele tem que ficar todo preso. Sobrepõe de novo, puxa, né? Sobrepõe ele de novo, você vai puxar ele, vai passar ele por dentro e vai passar de novo na ponta aqui, ó.
E assim você vai costurando até que ele fique bem preso e a ponta fique bem costurada. Então, você vai passando aqui, passa por dentro do vermelho. Põe no pontinho do lado, passa aqui na ponta. E assim você vai prendendo ele. Terminou, você vê que ele tá bem preso, ele não vai sair. Aí você vai dar um arremate por dentro da cabeça aqui. E aí pode cortar. Aí você dá uma arrumadinha. Vê se não ficou nenhum fio solto, ó. Aqui ficou um fio, que é o fio do final da carreira. E aí você vai fazer do outro lado a mesma forma. Bom, agora ele tá aqui preso, costurado. Agora a gente vai fazer o formato do rosto, tá? O rosto ele é feito com a linha de bordado. E como que eu faço o processo de costura? Eu utilizo na linha, a linha mesmo sem ponta, a linha de bordado como se fosse linha de costura, então eu uso ela dupla. No final, eu dou um nó, que é onde ele vai ficar preso o nosso bordado. Então, a parte dos olhos, eu conto 6 carreiras e 2 de lateral. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras e 2 de lateral. 1, 2. E aí, eu vou colocar minha agulha. E aí, eu vou contar 2 pontos pra baixo, assim, pra poder fazer o olho. Vou passar, ele vai ficar um nó aqui, certo? Eu vou passar a agulha por dentro dessa linha onde tá o nó. E aí, eu vou esconder esse nó aqui dentro. Que é ele que vai segurar toda a linha durante o processo de bordado do rosto. Prontinho. Aí ele tá bem escondidinho, certo? Feito isso, eu vou e passo mais uma vez o bordado. Mais uma vez a linha aqui. Puxo bem pra ficar esticado. E aí, se você julgar necessário, você pode passar mais uma vez. Passei por 2 vezes. E aí, feito isso, que eu vou pro lado de cá, com a linha por dentro. E vou contar os 2 também, ó, no canto, que eu havia contado do outro lado. Conto 2 pra baixo. E faço a costura do outro olho.
Feito isso, eu venho pra boca. Aí, eu vou descendo com a agulha. E aí, aqui no centro, mais ou menos aqui. Aí, você vai no olho, né? Você vai vendo onde que ele vai ficando melhor. Aí, você faz a boca. E aí, todo o processo, eu utilizo a linha sempre por dentro, tá? Então, eu não fico tirando e colocando já com o próprio processo, eu já utilizo, tá? Então, essa daqui, ela ficou bem mais japonesinha do que o outro modelo, aí vai de você mesmo. E aí, eu venho aqui, ó, pra fazer a sobrancelha, eu venho pro lado de cá. E aí, a sobrancelha eu prendo junto à cabeça aqui, ó. Passo mais uma vez e vou aqui do outro lado. É que ele não passa a agulha inteira, então eu vou passando por partes. Terminou? Aí você vai fazer um arremate aqui por dentro. Prontinho. Depois que você terminou toda essa parte, aí você pode colocar o chaveiro aqui. Tem aqueles chaveiros que você encaixa, tem outros tipos, enfim, aí você coloca o chaveiro que mais se adequar. E aí, tá pronto aqui. Aí tá pronta a nossa boca.